Maravilha, agora sim. Boa noite, pessoal de casa, boa noite, professor Marcos Ferreira, que é o professor Eric. Boa noite, é isso mesmo. Seja bem-vindo aí à Semana da EJA do SEI de São José. Bom te Tudo bem? ver. É um prazer meu revê-lo, meu amigo. Pessoal de casa, eu já falei com o pessoal aqui que está ao vivo aqui. Coloca, coloca destaque aí, coloca destaque, tira do mosaico, por gentileza. Aqui, ó, três pontinhos aqui, ó. Três pontinhos. Nos três pontinhos aqui, ó. Isso. Só Amei para a tecnologia. isso, destaque. Permite aí a entrada. Então, estamos aqui com uma boa participação de estudantes que estão no presencial. O pessoal do grupo um, né? O pessoal do grupo um está aqui. Se eu falar aqui no microfone, vai dar microfonia. Por isso que eu não estou falando no microfone, tudo bem? Mas o pessoal de casa já está me ouvindo. Tudo certo. Como é que está o áudio aí, professor Marcos? Está ok? Me ouve bem? Está estável a internet? Ouço, Sim? tá um pouquinho falhando, mas pode ser a minha internet que eu estou com um probleminha aqui. Você está me ouvindo bem, me vendo bem? Maravilha. Então, estou te vendo bem, ouvindo bem e não vou perder tempo. Então é o seguinte, eu vou pedir que você se apresente, eu vou me colocar aqui no mudo e aí você já está com todo o grupo aqui de alunos, estudantes, professores, tudo bem? Tá bom. Combinado assim? A Rocha. Tá travando. A Maria Eduarda tá falando que está travando um pouco. Deixa eu ver aqui se eu me posiciono. Eu estou com um probleminha de internet, que aí aqui na região Estamos te tá ouvindo. meio difícil. Estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? De boa? Então, assim, vamos tocando. Se tiver alguma travazinha, a gente para um pouquinho. Não tem pressa, não. Se alguém no meio do caminho quiser fazer uma pergunta ou outra, levanta a mão. A gente vai. É mais um bate-papo, tá? Não é uma coisa assim formal demais, não. Tá bom? Eu tô sem máscara porque eu tô a 1.300 quilômetros de vocês. Então, eu acho que o distanciamento tá bom, né? Então, vamos lá. A ideia, e eu agradeço aí ao Eric, eu sempre que sou convidado por ele, eu venho, eu apareço. Ele é uma pessoa que eu conheci há alguns anos e que, durante um projeto que a gente tinha, o Érico realmente ele teve uma transformação de vida tão espetacular que até hoje eu sou fã da coragem que ele teve de fazer as mudanças que deveriam ser feitas para viver uma vida bem diferente, né? E ele acaba que compartilha com os outros, ele acaba que compartilha e me leva para alguns lugares com ele para partilhar aquilo que ele um dia ganhou com outras pessoas, né? Então, na prática das coisas, o que me traz aqui hoje não é convencer ninguém a nada. É uma reflexão. E por que essa reflexão? Mas vejam, não é uma reflexão filosófica, não é uma reflexão de autoajuda, é uma reflexão de atitudes. Que atitudes a gente tem para colher a vida que colhe? Porque a maioria das pessoas, elas têm a mania de colocar a culpa da vida que levam em outras pessoas. E de cara, para começar, a culpa da vida que você leva é sua. Ponto final. Só que você não precisa carregar culpa. As pessoas fazem o contrário. Elas culpam o mundo, mas carregam culpa. Quando fazem isso, culpar o mundo, elas também colocam no mundo a obrigação de resolver as culpas. E o mundo não vai resolver. E, ao mesmo tempo, a gente carrega a culpa, que deixa a gente para baixo. Então, o que eu falo sempre? Vamos assumir a culpa da vida que levamos, mas não vamos carregar a culpa. E vocês vão entender por que disso.
E essa reflexão, ela parte do seguinte momento. O Eric falou para me apresentar, então vamos lá. O que que eu não sou? Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou psiquiatra. Nada disso. Eu não sou coach, eu não sou nada. Eu sou um cara que, aos 30 anos de idade, estava muito bem sucedido, com dinheiro, status, posição social, tudo que alguém pode desejar nesse momento eu tinha. E o que acontece é, um belo dia, tudo isso desmoronou, acabou, acabou. Eu vou te contar o que aconteceu. Então, de lá para cá, o que que na prática eu vivo? Eu sou hoje um empresário, mexo com negócios e viajo pelos lugares do Brasil trabalhando, fazendo negócios, conversando com pessoas. E essa ideia de falar com pessoas não era um propósito falar com as pessoas, era viver a minha vida, né? Porque quando eu resolvi viver a minha vida, era viver a minha vida, não para mudar a vida dos outros. Isso está acontecendo meio que por acaso. Por quê? Porque à medida que eu vou andando e vou conversando com as pessoas, e a última conversa dessa foi hoje à tarde, quando uma pessoa que está trabalhando num projeto aqui comigo me fez algumas perguntas, a gente parou para conversar e ele falou assim: poxa, conversar com você está enchendo meu olho de lágrima, porque eu estou percebendo que eu perdi muito tempo da minha vida e agora eu converso com você e eu tenho tanta coisa que eu não sei. Você não quer me ajudar a pensar, não? Eu falei, lógico, vamos pensar junto. Então, o que que eu faço na prática? Eu cuido de pessoas, eu cuido de negócios, eu faço gestão de negócios. Hoje o meu trabalho está basicamente nesse celularzinho que eu estou usando aqui para falar com vocês. E, na prática, eu falo aquilo que eu faço. Para quê? Para ter a vida que eu tenho. Ou seja, o que eu vou dizer para vocês aqui hoje não são coisas que eu ouvi, não. São coisas que eu vivi e vivo. São coisas que, para cada uma, eu tenho uma cicatriz para mostrar. Eu tenho uma cicatriz, uma história, um relato, uma história de vida. E, no final de tudo, eu queria dizer que o que nós vamos conversar aqui hoje é como é que eu peguei a minha vida escangalhada, estragada, e consegui fazer com que essa vida fosse uma vida maravilhosa hoje. Isso não foi miraculoso, não foi uma coisa de eu tive sorte, não, nada disso. Então a ideia é que eu sou um homem comum, um cara que trabalha igual vocês, só que o meu trabalho é em gestão de empresas, de negócios, mas é trabalho, né? E eu ocupo meu tempo com isso. E nos momentos do dia a dia, eu tenho ajudado muitas pessoas a viverem uma vida menos angustiada, menos ansiosa, menos insatisfeita, uma vida que as pessoas. Tem muita gente que a vida patina, 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 não sai do lugar, as pessoas estão vivendo entristecidas, desanimadas, desamparadas. E eu, como eu encontro muita gente, eu gasto muitas horas do meu dia conversando com pessoas. Mas para convencê-las, não quero convencer ninguém. Eu não quero ser o dono da verdade, dizer que a minha vida é melhor que a vida de qualquer um. Minha vida é minha vida. Só que a minha vida é muito diferente lá de trás. E aí, essa história começa o quê? Um belo dia, eu não sei para vocês, o que não fizer eco, depois vocês vão falando aí. Mas vamos conversando. Um belo dia ali, por volta dos 17 anos, eu me lembro bem, por volta dos 17, que aconteceu algo comigo que eu não sei explicar. Mas aos 17, eu perdi o que eu chamo de paz. É difícil, muitas vezes, traduzir paz. Eu vou traduzir paz da seguinte maneira. Até os 17, eu tinha um conforto interno legal. Não tinha muita
angústia, não me preocupava muito com o que o mundo dizia ou não dizia. E, de repente, aos 17, nasce um vazio na minha alma. Por exemplo, o meu filho mais novo, ele perdeu a paz dele com 14. Tem gente hoje perdendo aos 13, aos 12. Então, as pessoas estão perdendo a paz. E eu acho que vocês que estão aí me ouvindo entendem o que eu estou dizendo. Né? A paz, perder. Um dia ela sumiu. E eu classifico paz hoje como... O que, que eu defino como paz? Para a gente falar a mesma linguagem. Paz é tudo dando errado e está tudo bem. As coisas não estão bem, mas você está bem. Por quê? Se as coisas estão bem e você está bem, isso é normal. Paz é quando as coisas não estão bem e assim mesmo a gente está bem. Aí você pode falar, Marcos, com você é assim? Eu vivo assim. O que eu vou dizer aqui durante esse pedaço que a gente vai estar junto é como eu vivo. Não é para convencer vocês de nada. É como eu vivo. E com 17, eu senti que essa paz foi embora. E eu comecei uma busca para recuperar essa paz, para buscar essa paz de volta. E o engraçado é que, aí o que eu comecei a fazer? Eu achei que eu encontraria paz nos relacionamentos com os amigos. Não achei. Achei que eu encontraria paz nos relacionamentos sentimentais, né? Arrumei muitas namoradas, me relacionei, tive filhos e não encontrei. Achei que encontraria paz no status social, aí me tornei líder de igreja, estava no meio de todo mundo, não achei. Aí ganhei status empresarial, aparecia na Globo 2, 3 vezes por ano, dando palestra, dando entrevista, e não achei. E, finalmente, eu achei que eu encontraria paz no dinheiro, ou seja, é o que faltava. Eu já tinha status, já tinha relacionamento, já tinha filho, tinha uma boa família, mas o vazio continuava dentro de mim. E eu achei que, ganhando muito dinheiro, esse vazio sumiria. Então, num dado momento, eu montei um projeto, uma escola muito grande. Essa escola ficou muito famosa e eu ganhei muito dinheiro. E fiquei muito bem financeiramente. E quando eu ganhei esse monte de dinheiro, eu também não encontrei a paz que eu queria. E aquilo me deu um pânico, porque era a última etapa que eu achava que eu podia ter de paz, era ganhar muito dinheiro, que é o que faltava. Eu ganhei muito dinheiro, mas o vazio continuava lá. Naquela época, o que eu fiz? Bem, já tentei de tudo e não encontro a minha paz. Então é o seguinte, a vida deve ser assim, a vida deve ser uma porcaria. A vida, eu era aquele cara que acreditava no ditado que dizia: a vida é triste, feita de momentos alegres. Eu vivia falando isso, vida triste, momentos alegres. Vida triste, momentos alegres. A vida é dura, a vida é dura, a vida é dura para quem é mole. Era um tanto de palavra que eu ia dizendo. Como quase todo mundo ao meu redor vivia do mesmo jeito, ou seja, a vida era um fardo para ser carregado. Como a vida era um fardo para ser carregado, eu carregava. Eu não conformava com isso, mas como eu não tinha encontrado essa paz, eu achava que a vida era um fardo para a gente carregar. Beleza. Um belo dia eu estava dando aula e aí uma menina me viu, ela acho que ela viu minha alma. Uma aluna passou por mim e falou assim: professor, posso te falar uma coisa? Falei, lógico, o que você está? Está com alguma dúvida? Ela falou, não, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, para de correr atrás das borboletas, arruma seu jardim e elas virão até você. E ela falou isso para mim e foi embora. Sabe quando parece que vem um anjo te falar uma coisa? E a gente recebe muitos anjos, às vezes todos os dias, e não entende que é um anjo? Aquele negócio dela me dizer, não corra atrás das borboletas, arrume seu jardim que elas virão, não me fez eco, eu fiquei com raiva dela. Olha por que eu fiquei com raiva. A única coisa que eu sabia fazer era correr atrás das borboletas. Porque eu vivi correndo atrás da paz o tempo inteiro, correndo atrás da paz. Aí eu corri atrás de dinheiro, de relacionamentos, igual eu falei. Então, eu era um caçador de borboletas. Eu ficava caçando borboleta.
e ela me manda parar de caçar borboleta e manda arrumar meu jardim. A única coisa que eu não sabia fazer era arrumar meu jardim. Ou seja, ela me manda fazer uma coisa que eu não sabia e me impede de fazer uma coisa que eu sabia, que era correr atrás das borboletas. Aí eu fiquei aleijado, com raiva dela. Mas eu continuei querendo ter a minha paz. E eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Quando foi com 35 anos, por um problema que eu não vou relatar aqui, a escola que eu tinha, problema de sociedade, ela foi pro buraco e faliu. A escola acabou. Eu tinha mais de 3.000 alunos, uma escola milionária, uma escola bem vista na comunidade. As pessoas amavam minha escola e, de repente, a escola acaba aos 35 anos. Com 35, aquilo que eu vivia de não paz alastrou igual fogo em capim seco. Aquilo foi me arrebentando, porque eu já não tinha paz. Com 35, eu perdi status, dinheiro, poder social, glamour, perdi lugar de dinheiro, de carro, de moradia, fui morar de favor na casa de um amigo, a gente passou dificuldade financeira, não tinha dinheiro para as coisas que a gente queria. Aquilo foi o inferno na minha vida, porque eu não vou descrever aqui o que é uma falência, mas eu vou te falar. Naquele dia, naquele momento, naquelas dores da falência, eu falo a vocês que eu pensei em tirar a minha vida. Eu estava no alto de um prédio e a voz gritar no meu ouvido assim: pula, pula que acaba, pula. Eu não queria morrer, eu só queria tirar aquele vazio, aquela dor, aquela coisa me consumindo. E a voz, ela é muito convincente. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa voz, mas ela fala com convicção. Ela fala que se você pular, se você fizer alguma coisa, uma corda no pescoço, acaba. E eu, do alto daquele prédio, eu olhava para baixo. E eu sei que num dado momento eu fechei aquela janela, corri para baixo do chuveiro com roupa e tudo, sapato, calça, liguei o chuveiro e fiquei embaixo do chuveiro tomando banho para ver se eu acalmava, porque a angústia era tão profunda, a ansiedade era tão profunda, uma coisa era tão grande em mim que parecia que eu podia dar a volta no quarto, igual aqueles filmes de exorcista aqui, aquela vontade, eu fico arrepiado de lembrar aquela força me puxando para acabar com tudo. E eu fiquei embaixo daquele chuveiro e pedindo, sabe, pedindo a Deus, pedindo uma coisa que me acalmasse, e a coisa não acalmava, e a angústia. Eu sei que a água, a minha oração, eu não sei quantos acreditam aqui em Deus, eu acredito, então eu posso falar de Deus. E naquele momento eu parei, falei com Deus assim que eu não queria nada de volta. Eu não queria status, eu não queria poder, eu não queria dinheiro, eu não queria nada. Eu só queria a minha paz. Eu só queria a minha paz. E eu falei assim, cara, me dá sabedoria, me dá um discernimento para que eu possa tirar dessa nhaca toda, dessa falência, dessa dor, dessas ameaças que eu tive, do perder tudo, que eu tire desse lugar, ao invés de lamentações, que eu tire algum aprendizado, porque senão eu não quero viver. E eu classifico isso como uma visita minha ao inferno, porque no inferno realmente tem ranger de dentes. No começo, eu reclamava da situação, aí eu ia mais para baixo. Aí eu descobri que tem o primeiro subsolo do inferno, o segundo subsolo do inferno, e quanto mais você reclama, mais subsolo do inferno, quarto subsolo do inferno, aí eu descobri onde é que é o quinto dos infernos. É onde você chega e dali ou você vem embora ou você morre lá. E aí, naquele dia, eu falei assim, pô, eu quero sabedoria, eu quero entender. E o que eu quero dizer é, a primeira lição que eu tive lá foi: quem me levou para o inferno não foi meu sócio, não foram as pessoas, não foi o mundo. Quem me levou para o inferno? Eu. E as minhas atitudes, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, como eu conduzi a minha vida. Lógico, teve pessoas externas que deram um empurrãozinho, normal. Mas aquela falência, eu tinha duas hipóteses. Uma das hipóteses era: fico aqui
morro nesse inferno ou reconstruo a minha vida. Mas o que eu pedi? Sabedoria. E o que eu queria? Eu queria reconstruir minha vida, eu queria minha paz, eu queria o meu equilíbrio interno novamente. Era só o que eu queria, não queria mais nada. E aí começou a aparecer na minha mente um monte de coisas que eu nunca havia pensado. E eu digo que a minha história, a que eu quero falar para você, é a minha história da saída do quinto dos infernos para onde eu estou hoje. E essa saída é a primeira coisa que eu queria que você soubesse. Essa saída existe, qualquer um pode passar por ela, mas a maioria das pessoas não sabe que ela existe. E a maioria continua vivendo uma vida miserável, achando que é a única vida que existe. E não é a única vida que existe. E tem muita gente que, vivendo essa vida miserável, está achando uma vida tão ruim que está tirando a própria vida. E jogando uma oportunidade de viver uma vida top. E aí, naquele momento, eu comecei uma reconstrução, que foi engraçado isso, porque eu entendi que a minha condição, e aí eu falo para você, a condição que você está hoje é culpa sua, mas você não precisa carregar culpa. E se sua vida não está como você quer, saiba, existe outra vida. Isso que é top. Isso que é o legal. Então, quando essa coisa veio para mim, que eu entendi que havia uma outra hipótese, que havia um outro caminho, eu quis entender qual era esse caminho. Onde é que está que eu não estou vendo? Eu estou cego, eu estou cego. Durante um tempo de convivência com um amigo, esse meu amigo, ele tinha um trabalho bacana na rua, que ele tirava mendigos. Ele ia na rua, pegava mendigos que estavam na rua, cortava cabelo, fazia barba, dava banho, entregava roupa, arrumava emprego para muitos, arrumava remédio e tirava o mendigo daquela condição. Esse meu amigo chamado Carlinhos, um dia ele me falou assim: Marcos, a maioria dos mendigos não quer ser mendigo. A gente julga esses caras errados. A maioria dos mendigos não gostaria de ser mendigo. Eles são mendigos porque eles não sabem como sair de lá. Aí eu falei: sou eu. Eu sou um mendigo dessa vida porque eu não sei sair de lá. E eu descobri que a prisão mais cruel que existe é aquela que não tem grades, porque a impressão que você tem é que você é livre estando preso. E eu vivia numa prisão sem grades, aprisionado nos meus próprios valores, nos meus próprios conceitos, naquilo que a vida e que as pessoas me diziam que era viver, e não era. E aí, lá atrás, eu comecei essas reflexões. Que reflexões? Bem, como eu vivo? Aí a pergunta é: como é que eu sei que a minha vida é top e a sua não? Eu não sei, não quero saber. Aí as pessoas falam assim: mas como é que você sabe que sua vida está certa? Eu não falo de certo, de errado. O que eu falo hoje é de resultados. Foi uma coisa que eu disse para o Eric há alguns anos. Que resultados? Que resultados você colhe da sua vida? Se você colhe angústia, ansiedade, insatisfação, medo, tristeza, melancolia, sua vida vive derrapando, não sai do lugar, você vive o tempo todo insatisfeito. Se esses são os seus frutos, vou te falar uma coisa: você está doente, porque existem outros frutos. E a primeira coisa que eu tive que entender e tive que admitir é: eu estou preso numa cela com grades invisíveis. Então eu tenho que rever isso. Eu tenho que entender isso. E foi quando eu buscava o sentido para tudo isso. O sentido de viver, o sentido de existir. Por que eu estava aqui? Olha que coisa doida. Aí chegou num dado momento que eu comecei a estudar o Marcos. Olha que loucura. Eu parei de olhar para fora, virei os olhos para dentro e passei uns 2 anos olhando para mim. Porque qual é a mania da gente? A gente abre o olho todos os dias e olha para fora.
e olha para o mundo, e olha para as dores, e olha para as dificuldades, e olha para o trabalho, e olha para problemas, a gente só olha para fora. A gente só olha para fora. As pessoas não estão entendendo que elas têm que primeiro olhar para dentro. E isso não é filosófico. Ou você olha para dentro, ou você para e dá uma olhada para dentro, sua vida não vai mudar. Porque você vai entrar na mesma ciranda, na mesma dinâmica, na mesma coisa de todo mundo. 99% das pessoas que te cercam vivem essa vida pesada, a vida dura, a vida que só ofende. Tem uma frase que fala assim: vamos levantar para matar um leão, é matar um leão por dia. Não concordo mais com essa frase. Para mim, não tem que matar leão, coisa nenhuma. Faz uma parceria com ele, deixa ele, você cerca lá, ele mata a caça, você pega uma perninha e vai embora. Então, a vida, ela pode ser pesada ou leve. E sabe qual é o bacana? É você que escolhe. É você que escolhe. O que eu digo para as pessoas? Todo mundo nasce? Quando nasce, a vida vem e põe uma mochila nas costas. Todo mundo recebe essa mochila. Queira ou não, não é opcional. Põe a mochila nas costas. A mochila, ela vem vazia. Vem vazia. Quem coloca os pesos na mochila para carregar é você. Sou eu. Que pesos tem aí? E a mochila é bacana porque ela deixa você tirar, botar no colo e olhar. Mas quem abre e tira os pesos é você. Não pode ser outra pessoa. Os pesos que você carrega foi você quem colocou. E quem tem que tirar aí de dentro é você. E quando eu abri a minha mochila e comecei a tirar os pesos, eu tirando, ela foi ficando levezinha, foi ficando mais ajustada, e eu fui caminhando mais leve. E que pesos? Quais pesos? Você está falando de quê? Vamos lá. Eu entendi lá atrás, grava bem o que eu vou te dizer. Isso é muito importante para quem quer mudar de vida. Eu tenho, lá atrás, nos meus pensamentos, eu descobri algumas regras que a vida tem. Eu descobri algumas regras. Sendo que eu vou te falar 3 regrinhas básicas, e eu queria que você internalizasse essa regra. Eu queria que você internalizasse em você. Ok? Eu queria que você internalizasse 3 regras. Vamos entender isso. Um jogo de voleibol, ele tem regras. Você não pode tocar na rede, você não pode dar 2 toques, você não pode invadir por baixo da rede, você não pode sacar para o lado de fora. É regra. Quem fez as regras? Não me interessa. Alguém fez essas regras e essas regras elas têm que ser seguidas. Ou seja, para o jogo de vôlei, ou você segue as regras ou você não joga. Você não pode jogar com as suas regras. Você tem que jogar com as regras do jogo. Se você quiser mudar as regras, você vai ter que ir na Confederação Mundial de Vôlei, conversar com todo mundo e tentar mudar as regras. Enquanto essas regras não mudarem, você tem que seguir as regras ou não joga. Pois bem, a vida tem um monte de regras, mas eu tenho 3 que são importantíssimas que você saiba. Eu quero que você mentalize essas 3 regras. Regra número 1. Você terá problemas. Parece óbvio, mas não é. Você terá problemas é uma regra. Não é punição, não é maldição, não é para te ferrar, não é para te botar para baixo. Problema é regra. Todo mundo terá problema. E isso não é para te punir, é problema, é regra. Aí, num dado momento, eu falei, peraí, a vida, a vida, eu vou ter problema. É uma regra. Não é maldição, não é punição, é regra. Eu falei, então tá bom. Essa regra eu aceito. Escrevi para mim. Eu terei problemas. Pronto. Regra. Segunda regra. Você fará escolhas e só saberá o resultado das escolhas depois que fizer as escolhas. Ninguém vai saber antes de escolher. Por quê? A vida toda eu me culpei das escolhas erradas, a vida toda eu me puni pelas escolhas erradas, a vida inteira eu me achava um besta porque só escolhi errado. Aí eu entendi. Entendi como? A vida é feita de escolhas, beleza.
e eu só vou saber o resultado depois que eu escolher? Ué, então lascou. Como é que eu vou ficar me punindo? Não é justo. Não é justo eu me punir se eu só vou saber o resultado depois. Ou seja, gente, ninguém escolhe errado. Você só escolhe, porque você só sabe o resultado depois. Segunda regra, você fará escolhas e só saberá o resultado depois. Eu falei, não, essa regra eu quero também. Aceitei e botei lá. Regra 2, você fará escolhas e os resultados vêm depois. Eu falei, beleza, tá bom. Terceira regra, a vida não responderá os seus porquês. Você pode perguntar à vontade por que comigo, por que Também isso, não. por que fizeram isso Não, comigo, isso aí é por pra que ele me assim, escutar. por que assado, por quê. A vida não responderá os seus porquês. Aí eu peguei, peraí, a vida, olha como é que é lógico na minha cabeça. Eu passei a vida inteira perguntando por quê. Nunca tive resposta. E sabe o que eu fazia? Continuava perguntando. Qual é a nova lógica na minha cabeça? Se a vida não responde os meus porquês, o que eu tenho que fazer? Parar de perguntar. O que eu fiz? Parei de perguntar. Tem 18 anos que eu não pergunto por que as coisas acontecem comigo. Sabe o que aconteceu? Paz. Paz. Porque eu não estou mais preocupado com por que acontece comigo. Até os 35, eu vivia perguntando por quê. Não tinha resposta, ficava frustrado, ficava ansioso, ficava com raiva, ficava angustiado, ficava triste, a vida não presta. Hoje, eu não pergunto mais por quê. Tá tudo certo. Não tem mais por quê. Olha só, de novo, guarde as três regras da vida. Você terá problemas, não é punição. Você fará escolhas e você só sabe o resultado depois que fizer. Por isso, para de se ferrar com escolhas que são ditas erradas. Ninguém escolhe errado, a gente só escolhe. Terceiro, a vida não responderá aos seus porquês. Por isso, para de perguntar. Para de estar, por que comigo? Por que agora? Por que eu? Para. Para. Só de você seguir essas 3 regras, amanhã sua vida é outra. Só de entender e seguir. Mas, Marcos, eu não concordo com as regras. Aí é problema seu, porque as regras estão lá. E você segue a regra. Tem gente que não concorda com as regras e está pulando fora do jogo da vida. Infelizmente, tem gente saindo da vida porque não entende as regras. Aí, o que eu fiz? Comecei a seguir as regras. Peguei problemas e passei, ao invés de lamentar problemas, eu passei a aprender com os problemas. Ou seja, todo problema que acontecia comigo até os 35, eu reclamava. Dos 35 para cá, eu só aprendo. O que isso tem para me ensinar? O que isso tem para mim? O que é importante para mim? 2, eu continuo fazendo as minhas escolhas e erro um monte, entre aspas. Eu faço um monte de escolhas que, como dizem os meus alunos mais novos, deu ruim, vive dando ruim, deu ruim. E tá tudo certo. Deu ruim, aprendo a lição e faço uma outra escolha. A vantagem da vida é que as escolhas são infinitas. Você errou uma, pode fazer outra. Escolheu errado, pode fazer outra. A vida deixa você escolher a quantas vezes você quiser. Então, se até hoje você fez escolhas que deram ruim, pode fazer outras. Para de ter dó de você e faça outras escolhas. Aí, beleza. Internalizei as regras e comecei a estudar. E mais estudando. Olhando para quem? Para mim. Olhando para dentro de mim. O que está errado. Aí foi que fez sentido o que a menina me disse. Para de correr atrás das borboletas. Arruma seu jardim. Falei, caramba, era um anjo e eu não vi. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu parei de procurar a paz. Parei de procurar a paz. Parei de procurar a paz. Mas como isso? Porque para aqueles que acreditam, está escrito assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Se o Cristo te disse isso,
e está te dando a paz, ela é nossa, ela é sua, ela está aí dentro, mesmo que hoje você não creia, mesmo que hoje sua vida esteja um inferno, mesmo que hoje tudo esteja dando errado na sua vida, mesmo que todas as dores estejam te afrontando, que as pessoas estejam te ferindo, que as pessoas estejam te maldizendo, que as pessoas estejam jogando pedra, que parece que seus projetos não andam, que a sua educação não prospera, que você não está colhendo seus frutos, mesmo que tudo esteja assim, a paz está aí. E eu estava procurando fora, não encontrava nunca. Aí, quando eu procurei a paz fora de mim, eu nunca encontrei. Quando eu li, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, aí eu, pera. Olha como é lógico. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Opa, tá aqui. Aí o que eu entendi? Que a paz, olha bem, com 11 anos eu tinha paz, com 12 anos eu tinha paz, com 13 anos eu tinha paz, com 14 anos eu tinha paz, com 15 anos eu tinha paz, com 16 eu tinha paz, 17 eu perdi. Você só pode perder o que tem. Então, eu parei de procurar paz e passei a vigiar o que roubava a minha paz. Aí muda tudo. O que acontece? As pessoas querem uma vida melhor. Vou dar um exemplo. As pessoas estão indo para o lado direito, querendo uma vida melhor. E a vida melhor está do lado esquerdo. E as pessoas continuam indo para o lado direito à espera de um milagre, à espera que um milagre aconteça e naquele caminho elas tenham uma vida melhor. Vou te falar, esse milagre não vai acontecer, porque o verdadeiro milagre não vai acontecer naquela estrada. O verdadeiro milagre é quando você fizer a curva e vir para o outro lado. Foi o que aconteceu comigo. Porque estava escrito lá, quando você tiver que fazer uma escolha, escolha a porta estreita. Aí o que eu entendi? Tinha duas portas. Tinha a porta larga e a estreita. Aí foi top, porque naquele momento eu entendi mais uma vez que a vida não era só de um jeito, não é só a vida que você leva. Se sua vida não está boa hoje, acredite, você está na porta larga. Vem para a porta estreita. Vem para a porta estreita. Hoje eu vivo na porta estreita. Hoje. E eu só vivia na porta larga. Mas, Marcos, como é que eu vou saber isso? Calma, calma. Aí o tempo foi passando e eu descobri que poderia haver dois estilos de vida. Guarda o que eu vou te falar agora. Estilos de vida, tá? Estilos. Esses dois estilos de vida eu represento hoje de duas maneiras. Existe um estilo de vida que eu chamo estilo de vida guiado pelo vitimismo, o demônio, o mal, seja lá como é que você quer chamar. Esse estilo vitimismo, ele é o estilo da lamentação, ele é o estilo do porquê, ele é o estilo da angústia, da tristeza, ele é o estilo que consome as pessoas. Tá? E existe um estilo de vida chamado aceitação. O que é aceitação? Aceitação é quando você diz para qualquer coisa que te aconteça, seja feita a vossa vontade. Ah, mas isso é teórico. Não, isso não é teórico. Está escrito lá também. Aí o que eu fiz? Eu comecei a dizer, seja feita a vossa vontade para tudo. Por quê? O meu estilo de vida, até os 35, era um estilo de vida ligado ao vitimismo. Lamentação, por quê? Por que comigo? Por que agora? Tinha dó de mim, as pessoas estavam sempre tentando me prejudicar, o mundo era contra mim, tudo dava errado para mim, eu só fazia escolhas erradas. Esse é o estilo vitimismo de ser. O estilo aceitação, ele é um estilo mesmo de vida, que é assim. Quando você fala aceitação, eu não estou querendo dizer comodismo. Olha só, quando há alguns anos, isso aqui é uma coisa entre nós, né? Eu tive um problema muito grave com meu filho, né? Porque quando deu ali 14 anos para 15, ele perdeu a paz dele, e com 15 para 16 ele começou a se envolver com drogas. E esse envolvimento com drogas foi muito pesado para mim. Ele abandonou meio que a escola, ele começou a dar problema no meio da rua, ele começou a quebrar as coisas dentro de casa. Chegou ao ponto de uma vez eu tentar segurá-lo dentro de casa, para ele não ir para o mundo das drogas dele, e ele me dá um murro aqui no meio que me fraturou o externo.
aquela dor do externo não era a dor da porrada, era a dor da alma, era a dor que te arrebenta na alma. E ele passou muito mais forte que eu, parrudo, foi para o mundo, né? A madrasta dele, que é o amor da vida dele, não é a mãe biológica dele, que vive comigo e tudo, ela foi atrás e ele, escandaloso, xingou todo mundo, sumiu no mundo. E aquilo foi muito, muito um teste para minha alma, que é o quê? Meu filho, ele me deu uma dor grande, mas essa dor, ela pode ir para o meu estilo vitimismo ou para o meu estilo aceitação. Se fosse aos 35, isso tinha feito um estrago vitimismo dentro de mim. Eu tinha me sentido culpado, porque comigo, porque meu filho, agora meu filho fazendo isso, eu sou um professor reconhecido, sou professor de um monte de gente, da comunidade, agora meu filho envolvido com isso, porque nada. Naquele momento eu disse assim, seja feita a vossa vontade. Entrei, minha esposa falou assim, e agora? Eu falei, vamos dormir. Entendam, eu dou a minha vida pelo meu filho. Amo meu filho numa proporção gigantesca. Se hoje eu tivesse que trocar a minha vida com o meu filho, eu trocaria. Mas a minha paz eu não dou para ele. Porque se eu perder a minha paz, o meu desequilíbrio é tão grande que eu faço da vida de todo mundo ao meu redor um inferno. Então a paz de Cristo, aquela que a gente ganhou, ela não pode ser jogada pela janela por qualquer coisa. A gente não pode sair estourando a nossa paz. E o que acontece é, a nossa vida vai continuar entrando um monte de eventos, um monte de, pode ter traições, pode ter palavras para te ofender, pode ter mágoas, pode ter problema de trabalho, problema de relacionamento, problema com filho com droga, problemas de relacionamento entre marido e mulher que acaba, as nossas perdas, problemas de gente que não tem trabalho. Mas se você pegar a média dos problemas de todo mundo, os problemas nossos são muito parecidos, cara. Ou é problema de saúde, ou é problema de relacionamento, ou é problema financeiro, ou é problema com filho, ou é problema no trabalho, é tudo muito parecido o problema. O que eu quero dizer é que a vida vai continuar empurrando os problemas como sempre empurrou. A vida continuará te empurrando dores como sempre empurrou. Ou seja, daqui até a gente morrer, a vida vai empurrar problemas e dores, problemas e dores, problemas e dores, problemas e dores. Problemas e dores não são opcionais. Você vai ter, queira ou não. Queira ou não, problemas e dores todo dia. Um dia com filho, um dia com saúde, um dia com trabalho, um dia com dinheiro, todo dia. Quando esses problemas entrarem na nossa vida, você pode viver dois estilos. Você pode transformar os problemas em lamentações, em porquês, você pode transformá-los em tristeza, em angústia, a vida não é justa, nada acontece de bom comigo, só eu que me ferro. Você pode transformar se você quiser. Mas você pode transformar no estilo aceitação, que é seja feita a vossa vontade. E o que é aceitação? Aceitação não é comodismo. Quando meu filho se envolveu com tudo isso, eu não me acomodei. Nós fomos para a rua, eu chamei amigos policiais, eu fui nas bocas de fumo, eu fui nos pontos de droga, eu corri atrás, eu dei amor, a gente buscou em boate bêbado, a gente pegou no meio da rua, ele vomitou o apartamento, o prédio, quebrou as coisas, e a gente continuava dando amor para ele, dando amor. Mas a gente só dava o que tinha. A gente tem que dar o melhor que a gente tem. Só que eu fiz tudo, 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 tudo para que eu fizesse o melhor para o meu filho. Eu não abandonei meu filho. Eu dei o melhor que eu tinha por ele. Eu dei a minha vida por ele. Eu fiz tudo por ele que eu podia fazer. Mas hora nenhuma eu lamentei, eu perguntei por que comigo. Não. O que eu tenho que fazer pelo meu filho? Aceitação é você fazer o que você dá conta de fazer. Mas fazer, ir lá e fazer. E quando você não der conta, peça ajuda. Mas não fica lamentando, achando que a vida é pesada. Não, peça ajuda. Um exemplo, quando alguém, e essa pandemia foi muito assim, quando alguém morre, você pode fazer o quê? Uma pessoa morreu. O que é que a gente pode fazer? Ou a gente entra no ciclo vitimismo
e fica perguntando para a vida por que morreu, por que morreu. Nessa pandemia, eu perdi uma pessoa que era minha alma, uma pessoa que conviveu comigo a vida da minha irmã, assim, de confidência, de gente estar perto. Ela estava viva num dia, marcou comigo uma viagem, 5 dias depois estava morta. O que me resta? Perguntar por quê? Para quê? Como? Não. Eu fiz uma oração por ela, agradeci toda a minha história com ela, de 30 anos de amizade, agradeci a Deus por ela ter vivido na minha vida, fiz um enterro e virei a página. Eu não virei a pessoa, eu virei o evento. A pessoa vive em mim. Eu tenho uma foto dela na minha estante, mas eu não preciso ter um eterno velório. Um eterno velório. Tem gente que está separado do relacionamento há 8, 10 anos e está agarrado lá no passado do relacionamento que acabou, porque nunca deixou o relacionamento ir. Está lá agarrado no passado, está agarrado no relacionamento que acabou, está agarrado no fracasso que teve, está agarrado nos erros que cometeu, está agarrado lá atrás, sem fazer o enterro. Faça o enterro, chega de velório, chega de alimentar o lado vitimismo, o lado tadinho, o lado de dor, o lado de tristeza, o lado de angústia. Não chega, não. Não está na hora de enterrar esse defunto, não. Não está na hora de tocar para frente a vida, não. Será que nós vamos ficar amarrado o vitimismo lá, plugado na gente igual um demônio, tirando nossa energia de tristeza, levando a gente para baixo? Eu digo que o mal, ele pluga na gente mesmo. Põe um plug aqui, ó, para tirar a nossa energia, para tirar. E como é que o mal se alimenta? O mal se alimenta de tristeza, o mal se alimenta de angústia, o mal se alimenta de desânimo, de botar a gente para baixo. Ele está plugado, tomando a nossa energia. Até os 35, gente, eu tinha um plug aqui em mim, eu era uma verdadeira bateria de energia negativa para o vitimismo. Com 35, eu comecei a puxar o plug, tirei o plug, falei, agora não. Hoje eu vivo uma vida de aceitação. De novo, aceitação não é comodismo. Aceitação o que é que eu posso fazer para resolver isso. Aí eu te dou um desafio. Pegue qualquer coisa da sua vida, qualquer problema que você está tendo hoje. Pega o papel, anota o problema e anota embaixo como você vai resolver. Resolve um de cada vez, mas anota lá. Vou resolver assim. Ou não tem como resolver. É o que eu digo. Há alguns anos, eu vim trabalhando na minha vida porque eu queria ter uma vida livre financeiramente. Ou seja, não ter que trabalhar. E eu estava com esse projeto, pós-falência, não vou entrar muito aqui, vai demorar muito tempo, mas chegou um dado momento da minha vida que trabalhando, fazendo, a gente pode depois ter um outro encontro. Se o Eric quiser que a gente tenha um curso junto, a gente entra, todo mundo, passa uns 3, 4 dias junto, falando de emoções e do mundo do dinheiro. Eu estou disponível, Eric, o dia que você quiser, tá? Para chamar esse grupo e a gente fazer aquilo que você vivenciou um dia. E eu sei que quando deu ali 50, 48 anos, eu já tinha alcançado aquilo que eu mais queria, que era ser livre financeiramente. Com 50 anos, aí o que eu fiz? Praia, cachoeira, andar na areia, transformei o meu escritório no meu telefone. Hoje mesmo, eu estou a 1.300 quilômetros de você na beira da praia. Está até ruim de internet, por causa de não parar. Sim, o que acontece? Quando deu 50 anos, eu estava viajando numa fazenda, uma cachoeira linda. Quando eu entro no carro, eu esbarro no carro e essa parte da minha mão aqui, ó, aqui em cima, a pele solta. Eu olhei para aquilo e falei, ué, não levei a sério. 2, 3 dias depois, minha mão encheu de bolha. Bolha para todo lado, bolha na cabeça, bolha na mão, bolha no pé, bolha nas pernas, encheu de bolha. E eu comecei a procurar médico. E os caras olharam minha pele, não sabia o que eu tinha, diagnóstico errado, me passando um monte de remédio errado, e eu passando mal, passando mal. Aí as bolhas apareceram. Se fosse o velho Marcos ia ficar, meu Deus, agora essas bolhas, por que isso? O que está acontecendo? Olha essa doença, olha isso aqui, que ninguém sabe o que é. Eu ia contar para todo mundo, eu ia lamentar as bolhas. Eu falei, não, peraí. Seja feita a vossa vontade. O que eu tenho que fazer? Vou estudar. Fui para a internet, estudei, liguei para alguns amigos médicos e nós fomos conversando. Resultado, uns 5, 6 meses depois, eu descobri que eu tenho uma doença genética que aparece depois dos 50 anos
e que me faz alérgico ao que eu mais gosto, sol. Se eu tomo sol, eu encho de bolhas, eu ferro meu fígado, eu começo a ter choques, porque eu não posso pegar sol. Porque eu tenho uma doença chamada porfiria que me enche de bolha. Aí, quando eu descobri isso, eu falei, e agora? Cara, aí eu tenho duas escolhas. Eu vou para o lado estilo vitimismo de viver, ou vou para o lado aceitação? Que lado vocês acham que eu fui, gente? Eu fui para o lado aceitação. Fui para cima de tudo que é médico possível, fui fazer todos os exames, não me desanimei com a doença, não me entristeci, eu fui atrás da cura. Por quê? Porque o estilo aceitação não é comodismo, é ação, é ir atrás do que você dá conta. Eu fui. Resultado: a minha doença não tem cura, eu vou viver com ela até morrer. O tratamento é sangria, eu tenho que tirar, a cada ciclo, eu tiro 3 litros de sangue e fico tirando sangue para o resto da vida. Eu já estou há mais ou menos um ano sem tirar sangue, mas no começo era sangue, 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 eu molão, molão, mas era o que tinha que fazer. Sabe que hora eu reclamei da doença? Hora nenhuma. Sabe que hora eu perguntei por quê? Hora nenhuma. Sabe que hora eu fiquei paralisado e não fui atrás da cura? Hora nenhuma. Por quê? Porque eu não vou mais viver o estilo reclamação, o estilo lamentação, o estilo olhar para trás, entende? Porque as pessoas estão amarradas no passado, querendo uma solução para o passado, e não tem. Deus não age no passado. Deus só age no seu presente, e as pessoas estão presas lá atrás, presas ao vitimismo, presas àquilo que as condena lá atrás. E as pessoas não conseguem entender isso. Então, o estilo vitimismo é um estilo que eu vivi até os 35. Agora não. Agora o estilo de vida que eu levo é a aceitação. Mas, Marcos, como é que faz isso? Simples e difícil. Todos os dias comece a mentalizar e comece a dizer: seja feita a vossa vontade. A aceitação. O que é aceitação? Achar saídas práticas para aquilo que nos acontece. A maioria das pessoas não busca saídas práticas. Essa pessoa que eu falei para vocês, que terminou o relacionamento, o marido deixou-a, tem 8 anos. Até hoje ela está presa. Até hoje ela está tentando entender. Até hoje ela está amargurada. Até hoje ela está ansiosa. Até hoje ela está angustiada. Até hoje ela não aceita. Ou seja, estilo vitimismo, estilo de tadinha, estilo de dodói, estilo de tentar entender o que a vida fez. Não interessa o que te aconteceu. O que acontece é daqui para frente. E esse negócio de milagre, ele só acontece no seu movimento. Não adianta ficar fazendo orações para Deus te resignar do passado. Deixa isso para lá, vira a página, faz logo o enterro e segue. Aí eu comecei a viver assim. E o estilo aceitação, ela é a porta estreita, porque a porta larga, se você olhar ao seu redor, seus amigos, sua família, onde você convive, quando os problemas acontecem com as pessoas, a maioria lamenta, a maioria se sente pequena, a maioria se sente mal, a maioria não entende por quê e quer entender, porta larga. Poucas são as pessoas que, quando têm problemas e dores, dizem assim: seja feita a vossa vontade. Eu sou uma delas. Tudo, problema com meu filho, problema da minha saúde, problema de relacionamento, entendam. Eu tenho uma amiga, tinha uma amiga, que é a que faleceu, que ela dizia para mim assim: você é feliz porque você não tem problemas. Entendam. Eu não sou diferente de vocês. Eu tenho dezenas de problemas. Meu filho me dá problema até hoje, meu pai me dá problema até hoje, eu tenho problemas de relacionamento, eu tenho problemas de família, eu tenho problemas das minhas sociedades, dos meus trabalhos, eu tenho problema com amigos, eu tenho problemas, e muitos problemas como todos vocês. O negócio, não imaginem que a minha vida é uma vida em paz porque eu não tenha problemas. Eu tenho dezenas. Todos os dias eu tenho problemas. Só que o meu estilo hoje é de dizer: seja feita a vossa vontade. Hoje mesmo tinha um cara trabalhando aqui numa coisa para mim e deu errado a coisa. E a história é: seja feita a vossa vontade. Amanhã a gente corrige. Amanhã a gente... Não tem mais escândalos internos. Quando a gente pratica a aceitação,
quando a gente pratica a aceitação do Cristo, quando a gente pratica, a vida fica mais leve. Porque a gente para de criar dramas internos. E aí eu fui aprofundando as coisas. E dentro do estilo vitimismo, uma das coisas que mais me chama a atenção é a dó que a gente tem da gente. Muita gente tem uma dificuldade danada de tomar críticas, de receber uma bronca, porque parece que o mundo desaba. E aí eu fui construindo essa coisa. Construindo. E como eu falei, eu fui atrás daquilo que roubava a minha paz. Aí, gente, quando eu entrei nisso, eu comecei a ver o estilo vitimismo, que é você ganhar mágoas, você colecionar mágoas, você viver magoado. Aí eu começo a te fazer uma pergunta, você a fazer uma análise comigo. Quando você pensa em uma pessoa, uma única pessoa, que já te magoou, só uma? Não, uma não. Eu tenho uma lista aqui de quem já me magoou. Mas pensa só em um. Agora pensa em uma pessoa que você magoou. Pensa em uma pessoa que te magoou. Não. Peraí. Uma pessoa, já. Agora pensa numa pessoa que você já magoou. Pensa. Não. Eu? Não. Nunca magoei ninguém, não. Não me lembro. A gente nunca magoou ninguém. Então, o que acontece é, a mágoa que você deu para essa pessoa, você deu de maneira intencional? Ou foi um mal-entendido, uma coisa que acontece? A maioria das mágoas que nós damos para os outros é sem querer. A gente não queria. Uma ou outra, a gente meio que quer dar uma vingançazinha. Mas a maioria das mágoas que a gente entrega, elas não são porque a gente quer. A maioria. A maioria das mágoas não é porque a gente quer dar a mágoa. Pô, então a maioria das mágoas que nos dão, também as pessoas não querem. Mas tem dois tipos de gente. Tem as pessoas que colecionam mágoa e tem as pessoas que descartam mágoa. Eu era um colecionador de mágoa até os 35. Colecionava mágoa. Estilo vitimismo. Coleciona mágoa. Hoje não. Hoje eu descarto mágoa. Eu perdoo o mais rápido possível. Eu tiro de mim o lixo, a coisa mais rápida. Porque a mágoa, ela sufoca. A mágoa deixa a gente tomando veneno, torcendo pro outro morrer. Mágoa, torcendo pro outro morrer. Veneno, torcendo pro outro morrer. Veneno, torcendo pro outro morrer. E o outro não morre. Por quê? Porque quando eu me encho de mágoa, quando eu me encho de rancor, quando eu me encho de não perdão, eu me ferro, não é o outro. Aí uma pessoa me falou assim, poxa, mas eu tenho que sair perdoando todo mundo? Eu falei, tem. Mas aí, se eu perdoo as pessoas vão montar em mim. Eu falei, deixa montar. É melhor você estar montado igual um cavalo, mas em paz. Aí ela ficou me olhando e falei, Press, olha só o que eu quero dizer. Perdoar não é um gesto de libertar o outro, é de libertar você. Perdoar não precisa ser um gesto religioso. Perdoar tem que ser um gesto de tirar o lixo de dentro da gente, tirar o lixo. Então, quando você perdoa, você não está dando o direito do outro te ferir de novo. Você não está dando uma carta branca para ele te ferrar de novo. Perdoar é a forma mais inteligente de tirar o lixo de dentro de você. É você que tira o lixo. Você não está dando direito para a pessoa te ferir de novo. Uma outra coisa de perdão, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e está tudo certo. Aí uma pessoa me perguntou assim, mas poxa, se a pessoa continua me magoando do mesmo jeito, eu vou perdoar. Vai perdoar. Agora, mas eu não quero, então não perdoa. Eu estava fazendo uma palestra no Mato Grosso, aí, quando eu falei de perdão, levantou um cara maior que eu tenho 1,80 m, ele tinha mais. Virou e falou assim, você acha que eu vou perdoar meu pai, tudo que ele fez comigo, todas as coisas ruins, o meu pai me abandonou, me fez isso, você acha que eu vou perdoar? Eu falei, não, acho que não. Eu acho que você não precisa perdoar seu pai. Porque eu tô nem aí se ele perdoa, eu tô nem aí se você perdoa, eu quero que se dane. Agora,
eu vou te falar uma coisa. Se você não perdoa, o lixo é seu. E o pior, a gente acha que não perdoando está matando o outro. O outro fica olhando para o nosso bico de não perdão, como se a gente estivesse punindo o outro. E só quem está se ferrando é a gente. Só a gente. Então, o perdão, a libertação do perdão, não é que você tem que ser anjo, santo. Aí essa pessoa me falou, mas poxa, eu vou perdoar e continuar convivendo? Eu falei, veja bem, você tem um relacionamento, tá machucando, tá machucando, tá machucando. Você tem duas escolhas. Uma, perdoa e se afasta, perdoa e convive. Mas veja, perdoar não pode ser opcional na sua vida. Conviver com quem está te machucando é opcional. Você não precisa conviver. Eu já me afastei de pessoas que me machucavam, mas eu as perdoei, que eu não sou besta. Eu não vou sair carregando lixo dentro de mim. E durante quanto tempo eu carreguei remorso? Eu lembro que há muito, muito tempo, o primeiro negócio que eu ganhei na vida foi um presente de um amigo que me deu um grande negócio dentro da escola dele. E dentro dessa escola, um dia, eu botei duas pessoas para tomar conta e essas duas pessoas simplesmente me tomaram o negócio. Me tomaram. Fizeram uma armação que me jogou de novo no inferno. Ah, mas você é bobo demais. Não. Não é questão de bobo. É questão que você não se prepara, ninguém está pronto, e dizer que todo mundo se protege de uma traição. Porque muita gente hoje foi traído, foi machucado, criou uma armadura, um blindado, ninguém aparece, ninguém entra, está sempre se protegendo, está sempre. Só que a armadura, primeiro, ela não te protege de novas feridas, porque uma hora você se ferra. Só que a armadura dá um peso nas suas costas para você carregar, que se eu fosse você, tirava a armadura. É melhor de vez em quando tomar uma facadinha do que carregar uma vida pesada, angustiada, armadurona, se protegendo de todo mundo. Por quê? A armadura não te protege de novas agressões e afasta as pessoas de você. O que, que você ganha carregando a armadura? Nada. Nem é nada. Só peso, só vida, vitimismo. E aí, as pessoas não são obrigadas a conviver, mas perdoar é obrigatório. E para aqueles que acreditam, está escrito assim: perdoai 7 vezes 70. Para aqueles que acreditam, está escrito: amai os que vos fazem mal. Se para cada espinho você der um espinho, para cada espinho você der um espinho, você vai ficar tão espinhoso quanto quem te espinha. Você vai ficar o tempo todo espinhoso. Então, na prática, para cada espinho, o Marcos devolve uma flor. Eu lembro que eu tive um problema assim muito, muito pesado com meu pai. Por quê? Porque num dado momento da vida, meu pai, ele não aceitou esse meu filho. Por vários motivos, cabeça do meu pai. Entendam, eu não estou julgando ou condenando meu pai. Meu pai é um cara maravilhoso. Amo meu pai de paixão. Daria realmente também a minha vida pelo meu pai. Porque meu pai é um ser humano fantástico. Mas como todo mundo, meu pai é doente também. E por isso meu pai nunca aceitou meu filho. Nunca aceitou. E quando uma pessoa te agride, é uma coisa. Mas quando agride um filho seu, aí a história é outra. E meu pai nunca aceitou meu filho, expulsou meu filho de casa, novinho. Isso me causou uma dor muito grande, sabe? Muito grande. E a dor foi tão grande que a minha mãe achava que eu não deveria mais frequentar a casa do meu pai, que eu não deveria tratar meu pai mais como meu pai. E eu tinha aquela coisa. O Marcos velho, o Marcos vitimismo, ele teria botado a família toda contra o meu pai. Eu teria feito escândalos com minha mãe. Eu teria feito minha mãe ficar contra meu pai, meus irmãos. Eu teria lamentado isso para todo mundo. Eu teria dito que meu pai não presta, sendo que meu pai é um cara maravilhoso. Eu cheguei em casa numa tristeza e aí eu vou lá. Cheguei lá no meu pai, chamei meu pai para uma conversa. Sentei com ele olho no olho e falei: pai, quero te pedir uma coisa. Ele: que é? Pode pedir o que você quiser. Eu falei: ama meu filho igual o senhor me ama? Ele olhou para mim e falou assim: não dou conta, detesto o seu filho, levantou e saiu. Aí aquilo ficou a batata na minha mão. Meu pai me disse que detesta meu filho, que não vai amar meu filho. E até hoje é assim. Aí eu saí dali, eu tinha duas hipóteses. Hipótese 1,
não perdoar meu pai, me amargurar, ficar puto, não voltar mais lá, desagregar minha família, porque se eu parasse de ir, meus irmãos iam ficar com raiva, minha mãe ia adoecer, ou perdoar meu pai. Perdoar meu pai, porque o perdão para o meu pai não era para o meu pai, era para mim. Aí fui para casa, pensei, falei assim, qual é a minha porta estreita? Minha porta estreita é carregar rancor do meu pai. Minha porta estreita é perdoar meu pai. Não tinha dúvida, né? A porta estreita era perdoar meu pai. Eu falei, porra, Deus, desse jeito não dá, velho. Eu só passo por essa porta estreita. Só que eu decidi viver na porta estreita, porque a porta estreita me devolveu a paz. A porta larga só me tirou a paz. A porta estreita me deu de volta. Então eu só passo pela porta estreita. Aí eu, tá bom, vou amar meu pai. Aí continuei voltando para a casa dele, chegava lá, pedia benção, abraçava e beijava. Aí alguém me disse, pô, mas você tá fingindo. Eu falei, sim, tô fingindo. Pô, eu fingi que era magoado, virei. Eu fingi que era triste, virei. Eu fingi que era rancoroso, virei. Eu fingi que nada dava certo na minha vida, foi. Agora eu só finjo coisa boa. Eu finjo que eu sou amável, dócil. Eu finjo que eu perdoo. Eu finjo que eu perdoo. Mas eu finjo tão bem. Eu finjo tantas vezes. Eu insisto tanto nesse fingimento que hoje é normal. E hoje eu abraço meu pai, beijo meu pai, tenho o maior amor do mundo pelo meu pai. E é engraçado, quando meu pai teve um AVC, que quase morreu, andou perto, quem autorizou a cirurgia do meu pai? Eu. Quem foi para o hospital com meu pai? Eu. Quem ficou no quarto do hospital com meu pai? Eu. Quem ficou impedindo meu pai de tirar os drenos da cabeça para não ter uma complicação? Eu. Quem passou 3 dias em pé ao lado da cama dele? Eu. Porque eu sou bonzinho? Porque eu sou anjo? Porque eu sou santo? Porque eu quero a minha paz. A minha paz é cara, a porta estreita. Eu já falei para vocês aqui hoje. Eu daria a minha vida pelo meu filho. Eu daria a minha vida pelo meu pai, mas a minha paz não. Porque a paz de Cristo, aquela que foi me dada, eu não posso sair distribuindo. Eu posso distribuir e partilhar com você. Mas deixar você roubar de mim? Não. Aí eu te pergunto: quantas pessoas, quantas situações, quantas coisas do seu dia a dia, quantos pensamentos estão tirando a sua paz? Quanta mágoa está tirando a sua paz? Quanto rancor está tirando a sua paz? Quanto neném, tadinha, está tirando a sua paz? Quanto? Você vai deixar isso até quando? Você vai deixar isso até quando? Até quando nós vamos permitir isso? E aí, a coisa começou a ganhar corpo, eu comecei a entender que dava para viver uma vida sem carregar rancor, sem carregar mágoa, sem viver por aí como um louco, achando que tudo dava errado só comigo. E a coisa foi acalmando, acalmando. E aí eu comecei. Aí foi uma época que eu ouvi uma frase muito louca. Ela dizia assim: você quer ter razão ou ser feliz? Aí eu falei, agora lascou. Porque eu queria os dois. Eu queria ter razão e ser feliz. E eu tentei durante um ano ter razão e ser feliz. Ter razão e ser feliz. Um ano tentando ter razão e ser feliz. Depois de um ano, eu não consegui. Aí o que aconteceu? Eu parei de ter razão. Hoje, eu não discuto com ninguém, eu não quero saber. Se você entrar numa discussão comigo hoje para dizer que eu estou errado, você já ganhou. Porque você vai ganhar a discussão. Eu não quero mais provar o meu ponto de vista, eu não quero ser o dono da verdade, eu não quero empurrar minha verdade goela abaixo. E quando essas coisas acontecem, que entra em embate, que entra em debate, tentando provar, isso só gera raiva. A raiva gera ansiedade. A ansiedade gera angústia. A angústia gera tristeza. A gente se afasta das pessoas. Quantos casamentos, quantos relacionamentos estão destruídos porque as pessoas insistem em provar para o outro que ele está errado, insistem em provar que o ponto de vista dele é que é o melhor, insistem em vender as verdades, empurrando o goela abaixo, mostrando para o outro que ele está errado. Quantas pessoas adoram espizinhar o outro na alma, machucando, mostrando o erro, mostrando que ele fez coisa errada, provando que ele está errado nas coisas, vendendo o ponto de vista dele. Quantas pessoas fazem isso? Sabe o que colhe? Raiva, angústia, tristeza, solidão. O casamento se desfaz, os relacionamentos acabam, as pessoas ficam sozinhas. Por quê? Porque querem ter razão. Aí eu te pergunto nessa noite: você quer ter razão ou ser feliz? Eu estou te entregando o abacaxi que me entregaram. Eu
escolhi ser feliz. Mas tem muita gente que ainda está agarrado em ter razão. Tem muita gente que ainda é adepto daquele ditado que fala assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Eu não, eu dou uma boiada para não entrar. Aí, Juliana, ser feliz. Eu te falo, Juliana, que ser feliz é uma escolha sábia, sábia. Uma outra coisa que vocês têm que vigiar muito, 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 chama-se inveja. Inveja é um sentimento usado pelo lado vitimismo que é poderoso. A inveja faz a gente olhar o tempo inteiro para aquilo que nos falta. A inveja, a grande armadilha da inveja é fazer você olhar para aquilo que te falta, aquilo que você não tem na vida. Entenda, a maioria das pessoas que tem inveja acha que não tem inveja. Eu não estou falando daquela inveja que você quer o mal do outro, que você quer destruir o outro. Eu estou falando daquela inveja que acontece disfarçadamente. E existem duas formas de inveja que eu entendo bem. Por inveja, você destrói o objeto invejado, falando mal, diminuindo, reduzindo aquela pessoa. Ou por inveja, você se autodestrói, se sentindo pequeno, incapaz, comparando a sua vida com a vida do outro. E quando eu deixo a inveja me guiar, quando eu não combato e não vejo essa inveja, eu me sinto insatisfeito, triste, infeliz, angustiado. Ah, Marcos, mas você tinha inveja? Muita, muita. E muitas vezes eu me senti pequeno, incapaz, que eu não conseguia subir. Eu não tinha muito aquela inveja de destruir o outro ou de reduzir o outro, mas eu tinha uma inveja de me arrebentar, de me sentir pequeno, incapaz, que eu não dava conta, aquilo me entristecia, me deixava desanimado, eu não andava. Aí, qual é o contrário disso? Qual é o contrário? A inveja é a porta larga. Qual é a porta estreita? A porta estreita chama-se gratidão. Gratidão não é dizer obrigado. Gratidão não é simplesmente dizer, olha, muito obrigado, muito isso, nada. Gratidão é tira o olho daquilo que te falta. Tira o olho daquilo que você não tem. Pare de olhar para a vida do outro desejando aquilo que o outro tem. Para de dar atenção ao que você não tem. Para, gratidão e amor, Juliana. Para de olhar para o que te falta. Seja grata, grato pelo aquilo que você tem. E se te faltar alguma coisa, crie um plano para alcançar. Peça ajuda, mas não se movimente por inveja, porque a inveja, ela tem um problema grave. A inveja, ela gera vazio. O vazio gera insatisfação, a insatisfação gera desânimo, o desânimo gera tristeza, que gera angústia. Olha o tanto de porcaria. Quando eu sou grato, porque está escrito assim: em tudo dai graças. Quando eu dou graças, quando eu agradeço. Eu lembro que na falência eu perdi tudo, fui morar de favor, dentro de um apartamento. Meu amigo me deu dois colchõezinhos de solteiro, eu amarrei um no outro para poder dormir com a minha esposa. A gente não tinha muito o que comer, deitado no chão, um frio, e a gente passando uma dificuldade, sabe? E a gente não tinha muito dinheiro. E eu comecei a tentar trabalhar de novo, mas ninguém me dava emprego, porque as pessoas começaram a me machucar muito na cidade. E eu lembro que a gente tinha arroz, e a gente agradecia arroz. Quando foi arroz e ovo, a gente agradeceu arroz e ovo. Quando foi arroz, ovo e um pedacinho de carne, um pedacinho de frango, a gente agradecia. Porque se você não consegue ser grato com aquilo que você tem, você não vai ser grato nunca com nada que você alcançar. A sua vida vai ser um eterno vazio, um eterno olhar para frente e nunca enxergar nada. A vida, quando a gente não é grato, a vida, quando a gente não demonstra gratidão pelo que a gente tem, pelo que a gente é. Então a gente foi grato no arroz com ovo, no arroz com ovo, um pedaço de frango. A gente foi grato a cada coisa. A gente foi grato o dia que não tinha nada. A gente foi grato por todas as situações. Por quê? Porque o mundo vitimismo,
ele não é o mundo da gratidão. Ele é o mundo da inveja destrutiva, ele é o mundo da inveja que te consome, ele é o mundo da inveja que te põe para baixo. A porta estreita é a gratidão, é você se sentir grato. Grato, novamente, não quer dizer acomodado, quer dizer grato. É como se a vida fosse uma escada, você estivesse no primeiro degrau e quisesse ir para o 10º. Aí você está no primeiro degrau e fala, nossa, eu estou aqui no primeiro degrau, eu queria estar no 10º, eu queria estar no 10º, esse degrau não é bom, eu queria estar no 10º. Quando você passar para o segundo degrau, porque você passa, você vai falar, nossa, esse segundo degrau não é bom, esse segundo degrau eu queria estar no 10º, olha, o 10º. Aí você passa para o terceiro degrau, olha, eu queria o 10º. Quando você chegar no 10º, você vai continuar reclamando, porque quem treina subir a escada reclamando, só pode reclamar. Então, quando eu falo em tudo dai graças, estou no primeiro degrau, obrigado pelo primeiro degrau, obrigado pelo segundo, obrigado pelo terceiro, obrigado pelo quarto, obrigado pelo quinto, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pela minha vida, obrigado pelas pessoas ao meu redor. A gente tem que parar de olhar para os vazios, porque todas as vezes que a gente olha para o vazio, nasce um vazio na gente, uma tristeza na gente, um desânimo na gente. Então, quando você soma essas coisas e você começa a entender de tudo que eu estou falando aqui, eu gostaria muito que você entendesse que existem dois estilos de vida. O estilo vitimismo de ser, que eu vivi até os 35, e o estilo aceitação de ser. E eles são estilos totalmente diferentes. O estilo vitimismo vai te causar angústia, tristeza, desânimo, insatisfação, medo, depressão, levando as pessoas ao suicídio. O estilo aceitação vai te produzir a paz de Cristo. O estilo aceitação, ele vai te dar serenidade, amorosidade, você vai poder ter mais compaixão das pessoas que errarem com você, você vai ter mais compaixão sem querer machucar e dar mágoa para as pessoas, você vai começar a praticar mais perdão. E nesse lado aceitação, eu queria te pedir assim, que você pratique humildade. Mas entenda, humildade é algo que quando eu sei que tenho, eu já não tenho mais. Porque o humilde, ele não sabe o que é humildade, porque é natural dele. Então, quando a gente fala de humildade, a gente não pode dizer que é humilde, porque a gente perde. Quando eu digo eu sou humilde, eu já não sou mais. Mas existem uma série de gestos humildes. Você tem gestos humildes. E eu te peço o gesto humilde de aprender, o gesto humilde de se levantar a cada queda, o gesto humilde de perdoar o outro, o gesto humilde de se perdoar, o gesto humilde de parar de olhar para o que te falta, o gesto humilde de prosperar na sua vida degrau a degrau sendo grato, o gesto humilde de entender que nem todo mundo precisa concordar com você, o gesto humilde de entender que nem todos precisam te aceitar, falar bem de você, te elogiar, o gesto humilde de levantar a cada queda, o gesto humilde de aprender com as suas derrotas e seguir em frente, o gesto humilde de fazer novas escolhas e parar de se ferrar com as escolhas que deram ruim, o gesto humilde de compreender que você não precisa levar uma vida ruim, porque existe a porta estreita, o gesto humilde de passar pela porta estreita, o gesto humilde de perdoar, o gesto humilde de compreender que a gente pode tocar uma vida muito mais feliz. E tudo que eu estou dizendo a vocês, eu vivo, eu pratico, faz parte do meu dia a dia. Todos os dias, e eu quero te falar isso como uma forma de encerrar, né? Queria que você prestasse atenção. Todos os dias, quando a gente dorme, quando eu abro o olho, é muito louco o que eu vou dizer, não tem como explicar aqui hoje. Mas igual eu falei para vocês, eu posso falar com o Eric para a gente fazer um dia assim muito, muito mais denso. E todos os dias, quando a gente acorda, reparem, as pessoas acordam, tomam um café, tomam um banho corrido, toma café corrido, sai com as coisas corridas, entra num carro corrido,
vai para a parada de ônibus, ou vai para o metrô, sai correndo, o tempo todo correndo, 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 atrás dessa loucura. Todos estão correndo atrás de dinheiro, atrás dos seus sonhos, atrás das coisas, todas olhando para fora, todo olhando para fora. Entendam. Todas as manhãs, quando eu abro o olho, a primeira coisa que eu olho é para fora, é para o mundo, é para o que está acontecendo, é para a minha loucura, é para os meus problemas, é o que está acontecendo. Todos os dias, naturalmente, quando você abrir o olho, a vida vai te empurrar para o lado vitimismo de viver. Todo dia. Então, se todos os dias, ao acordar, você não se lembrar que existe um lado aceitação, você vai viver uma vida de vitimismo para o resto da sua vida. O resto da sua vida. Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me concentrar que existe um lado aceitação de viver. Todos os dias eu me falo de aceitação, todos os dias eu me lembro de gratidão, todos os dias eu me lembro de compaixão, todos os dias eu me lembro de perdão, todos os dias eu me lembro de viver uma vida com gestos humildes. Todos os dias. Isso tem 18 anos. O último dia que eu fiz isso, hoje. O próximo dia que eu farei, amanhã, no café da manhã, às 9 da manhã, eu vou fazer minha oração de internalizar a aceitação na minha vida. Eu começo o dia dizendo, seja feita a tua vontade. E eu vivo dentro do seja feita a tua vontade. Eu estou batendo nessa tecla para você entender que isso aqui não foi uma fala filosófica, não foi uma fala para te encantar, te motivar, e amanhã o mundo vai ser melhor. Não vai ser. Quando você abrir o olho amanhã, o mundo vai te conduzir para o lado vitimismo de viver. E o único jeito disso não acontecer na sua vida é se você começar todos os dias a ganhar consciência de que existe uma vida aceitação. E para isso, mais uma dose de humildade. Nesse momento, quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui. E eu quero te dizer assim, tenha o gesto humilde de começar de novo. Tenha o gesto humilde de deixar seu passado no passado. Tenha o gesto humilde de parar de se machucar, se cobrando as coisas que aconteceram. Faça um plano de hoje para frente e faça seus enterros. Veja quais cadáveres você tem que enterrar em você. Para de deixar os cadáveres sem enterro, porque cadáver que não é enterrado, ele apodrece. E quando ele apodrece, ele fede a sua vida. E a gente não pode ter e viver uma vida fedorenta. É isso que a gente pode fazer. E tudo isso é só escolha sua. A partir de hoje, você pode escolher viver no estilo vitimismo, entrar pela porta larga, ou você pode escolher o estilo aceitação e entrar pela porta estreita. Isso depende só de você. E eu te falo, qualquer das duas portas, essas duas portas existem. A porta larga vai te produzir angústia, ansiedade, tristeza, desânimo e insatisfação. A porta estreita vai te dar uma vida em paz. Não é vida sem problemas, não é vida sem dores, é uma vida que tudo certo. Tem problema? Tá, deixa eu ver como é que resolve. Esse é o estilo de vida que esse homem vive. E que eu transmito a vocês hoje, e que eu agradeço a Eric pela oportunidade de estar com vocês, porque todas as vezes que eu entro aqui e falo, eu mesmo me ensino, eu mesmo me reaprendo, eu mesmo me mostro novamente, eu mesmo me fortaleço. E te dou uma sugestão. Como é muita coisa, pega o link desse vídeo, assiste isso mais uma vez, assiste outra vez, põe isso aí como um vídeo de cabeceira, para de vez em quando você está vendo, porque cada vez que você vê, você vai encontrar uma resposta diferente para as suas coisas. E me comprometo aqui, se o Eric quiser,
da gente fazer um outro momento com um debate mais profundo, com estudos mais profundos, para ajudar vocês a sempre optarem pela porta estreita. Deus abençoe, muita paz, que vocês estejam bem. Obrigado pela companhia, pela noite. Estamos juntos, viu? A gente está aqui para o que vocês precisarem. Graça, tudo de bom para você também. Muito obrigado por tudo. Eric, estou aqui à sua disposição e estamos juntos. Grazi, obrigado, viu? Tudo de bom para você também. Se você quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser abrir o microfone e perguntar alguma coisa, eu estou aqui. Se não, vamos descansar. Rosilene, boa noite, viu? Muita paz para você. Para você também, Luciana. Para você, Juliana. Fabrício, muito obrigado, gente. Tudo de bom, Joyce. Valeu, Luana. Boa noite. Tudo de bom para você. Luana de Jesus. É isso aí, Luana. Juliana, Elisângela, obrigado, Rosa. Tudo de bom para vocês, viu? Muita paz. Eric, com você aí. Opa, temos uma pergunta aqui, sim. Ô, professor Marcos, nós temos uma pergunta aqui, o professor Bob vai fazer uma pergunta, tá bom? Professor Bob. Marcos, aqui é Bob, professor de física aqui dessa escola. Você consegue me ouvir? Consigo, e dei aula de física também há muito tempo. Então vamos lá. Você falou sobre uma série de situações onde você venceu sua vida. Sim. Através de várias reconstruções. Ok. Recentemente, nosso país e todos os lugares, né, houve uma mudança muito grande de filosofia de atuação por causa da pandemia. Nesse período, muitas pessoas ficaram reclusas em casa e ficaram bastante, digamos assim, pré-depressivas. Alguns com síndrome de pânico, porque perderam parentes, amigos. Outros também porque perderam emprego, outros perderam o seu convívio social. Sim. Ou como você tocaria nesse assunto no sentido dessas pessoas que ficaram numa situação de pré-depressão, de síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, ou mesmo procurando um novo sentido da vida em função daquilo que você acabou de nos colocar, dessas novas construções que você fez. Sim. Eu que achei muito interessante a forma como você tocou nesse assunto. Você reconstruiu sua vida várias vezes. Sim. Entendeu? Como é que você tocaria nesse assunto, né? Aconselharia, conversaria com alguém que está passando por esse momento assim, de questionamento de si próprio e às vezes não vê outra saída senão ou tirar a própria vida, ou sim. a nossa forma depressiva, muito deprimida. A minha colocação, como todos aqui, eu também passei por uma pandemia, preso no mesmo lugar, da mesma maneira. E acontece, talvez a gente tenha que realmente fazer um encontro entre a gente, porque é um pouco mais profunda de explicar. Mas eu falo assim como as pessoas que estão comigo vivem. Por exemplo, que usa drogas no evento, acontece nas nossas vidas. Separação é um evento que acontece em nossas vidas. Perda de um emprego, um evento que acontece em nossas vidas. Do evento que acontece. Morte de alguém que a gente ama é um evento que acontece em nossa vida. O que eu aprendi? Se você foca e focar sua mente nas merdas, você, consequentemente, seja qual for, porque se você focar no evento da perda, tudo que acontece fora da gente está sob controle. A gente não controla absolutamente nada aquilo que acontece
mostra disso que a gente não tem controle. E veio, a gente ficou um monte de coisa por causa da... A gente não tem controle. A gente nunca tem... O que eu aprendi? Muitos têm controlar aquilo fora de controlar. Já podia controlar, confundem a tal do livre-arbítrio. A gente acha que livre-arbítrio é você poder escolher. Não. Nunca vai escolher o que ponto final. É uma regra. Você não vai saber. Então, ninguém pode escolher o que acontece, ninguém pode definir, controlar o que acontece. Se eu não claro o que está fora, eu tenho que fazer duas. Eu continuo para controlar. O que eu fiz comigo? Tentei controlar. Eu nunca controlei. Qual é a outra saída lógica? Pare de tentar controlar aquilo que te acontece. Mas eu não aguentava, eu tinha que controlar. Mas aí eu tentei controlar, não dei conta. Eu simplesmente, se eu não dou conta de controlar, o que eu tenho que fazer? Controlar. O quê? Se eu tento controlar incontrolável, eu não posso ver o que acontece fora de mim. Ninguém pode controlar o que está fora. Se eu tento controlar o que não tem controle, eu espero que vocês estejam me seguindo. Se eu tento controlar o que não tem controle, o que eu ganho? Frustração, tristeza, desânimo, insatisfação, ansiedade, angústia. Aí eu continuo tentando controlar, tentando entender por que pandemia, por que agora, por que comigo, por que eu perdi minha pessoa, por que eu perdi meu pai, por que eu fiquei recluso, por que eu fiquei dentro de casa, por que eu perdi o emprego. Quanto mais eu tento controlar, quanto mais eu pergunto, mais frustrado eu fico, porque não tem resposta. Mais ansioso eu fico, porque não tem resposta. Mais angustiado eu fico. Mais angustiado. Depressão. Angústia, depressão, tristeza, angústia, depressão. Pau! É assim que acontece. Então, o que para mim, a pandemia representa? Um evento como a morte de alguém, como a droga de um filho. Mas os tamanhos são diferentes. Não interessa. Por quê? Se eu não posso controlar o que tem fora de mim, eu penso assim, eu vou aprofundar um pouco, que a pergunta foi excelente. Vou aprofundar um pouco. Eu vou partir de um pressuposto que eu acredito em Deus e que vocês acreditem. Não precisa acreditar não, tá? Deus, inclusive, não precisa nem da sua fé. Deus faz por você, tendo você fé ou não. Porque Deus não precisa da sua fé para fazer por você as coisas. Ele vai fazer de qualquer jeito. Só que eu pego no princípio em que Deus é um cara justo. Justo. Eu imagino Deus e que Deus seja justo. Então, o meu primeiro pensamento, Deus é justo. Bom, se Deus não deixa eu controlar, não me deixa controlar o que está fora de mim, ele não deixa. Tenta, uma hora você para e pensa no que eu estou dizendo. Você nunca controlou o que acontece fora de você. Você não controlou se o seu relacionamento acabou. Você não controlou se você perdeu o emprego. Você não controlou se seu filho usa drogas. Você não controlou se a sua família teve alguns problemas. Você não controlou a doença que apareceu. Você não controlou nada. Ilusão tentar controlar. Aí, Deus não permite que eu controle o lado de fora. Mas permite que o lado de fora me ferre. Gente, vocês estão me entendendo? Eu estou sendo... Tá entendendo? Então vamos lá. Deus não permite que eu controle o lado de fora. Mas o lado de fora tem o poder de me ferrar, então Deus não é justo. Deus não é justo. Ele não me deixa controlar o de fora e deixa o de fora me ferrar, Deus não é justo.
Mas eu acredito que Deus é justo. Por isso, se Deus não me deixa controlar o que tem de fora, ele tem que me deixar controlar o lado de dentro. Aí a história, aí Deus é justo. Ou seja, eu não controlo aquilo que me acontece, mas eu controlo como eu reajo ao que me acontece. E tem dois estilos dentro de mim possíveis. Ou eu levo para o lado vitimismo, a pandemia tirou meu emprego, a pandemia me fez recluso, a pandemia tirou alguém que eu amo. Eu passei por tudo isso, eu perdi alguém que amo, eu fiquei recluso, eu fiquei longe do convívio social, todo mundo ficou. Agora, eu posso pegar isso. A pessoa que eu amo, que tinha marcado uma viagem para a gente andar, morreu 5 dias depois. Meu irmão, que foi criado comigo, vizinho, parede, parede, morreu. E eu peguei aquilo dentro de mim, eu podia canalizar para o lado vitimismo. Ah, que droga, a vida não presta, a pandemia, morreu a pessoa que eu amo, agora eu fiquei sem emprego. Eu posso, mas eu posso canalizar para o lado da aceitação, que diz, seja feita a tua vontade. E aí eu paro de achar que a pandemia é o fim dos tempos. Eu paro de achar que a pessoa que morreu, eu não estou desprezando quem morreu. Eu amava quem morreu. Mas se eu não tomar cuidado, o vitimismo me consome para o lado dele. Por quê? Pela perda, pelo aquilo que representa de mim. E como é que eu saio disso? Entenda. A saída, e aí a pergunta foi muito top, porque aí eu tenho que aprofundar, como é que o vitimismo ele faz na gente? Ele pega um evento, seja pandemia, seja perda do emprego, seja problema com o filho, seja o que for. Vocês estão me entendendo que tudo isso é do lado de fora? Estão entendendo isso? Tudo é do lado de fora. De pandemia a tudo. Ele pega isso, traz para a gente e põe na nossa mente para pensar. Por quê? Por que comigo? Por que agora? Eu perdi meu emprego, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou fazer com as minhas coisas? E eu fico pensando, 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 pensando. Quanto mais eu penso, menos respostas eu tenho. Se eu tenho menos respostas, frustração, tristeza, angústia, desânimo, inferno. Sempre. A sequência é sempre essa. Então, Marcos, o que, que você faz? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Guarda bem o que eu vou te dizer. O Marcos, há anos, luta contra o pensamento. Porque todas as vezes que eu penso, eu me ferro. E como é que você faz isso, Marcos? Como é que você faz para não pensar? Entendam. O único jeito de enfrentar o pensamento é fugindo dele. E como é que eu fujo? Eu, na prática, eu faço orações, eu canto, eu caminho, eu converso, eu vejo filme, eu escrevo poesia, eu falo com um, eu falo com outro, mas eu não deixo a minha mente ficar crescendo os pensamentos. Eu bebo água, eu tenho um negócio que eu bato na cabeça, neguinho acha que eu sou doido, que eu fico assim, ó, batendo na cabeça. A coisa mais fácil, você vai entender. Quantas vezes numa conversa, você falando com uma pessoa, aparece uma terceira pessoa, quando a terceira pessoa sai, você não lembra mais a conversa que vocês estavam tendo, você perde o fio da meada. Porque enganar a mente, distrair a mente, não é difícil, mas a gente tem que treinar. A gente não pode permitir que a mente tome conta, porque é ela que vai nos ferrar. E quanto mais você tenta entender como você pensa, mais você se ferra. Então, é o que eu falei para uma amiga minha que estava vivendo mal, vivendo mal. A gente foi conversar e ela, mas isso e isso, é um casal de amigos. Praticamente o casamento ia acabar. Por quê? Porque ela estava o tempo todo pensando, pensando em coisas que ela achava que ele não era um cara justo, que era isso, que era aquilo, pensando, pensando. Aí ela sentou comigo, eu lembro até hoje, na beira de uma cachoeira. E ela estava mal, dia ruim, a gente viajou todo mundo, e ela mal e triste, chorando. Aí eu sentei do lado dela, falei, e aí, agora? Ah, não, mas eu não consigo deixar de pensar. Eu falei, você tem que parar de pensar. Ela, mas como? Aí eu falei, joga pedra na lua. Ela começou a rir. Eu falei, eu não estou brincando. Joga pedra na lua. Joga pedra na lua. Olha só que loucura. Uma semana depois, eu mandei uma mensagem para ela. Como está a sua vida? Olha a resposta. Está maravilhosa.
estou jogando muitas pedras na lua. O que acontece é, você está numa pandemia. A pandemia destroçou sua vida. Você perdeu o emprego, você perdeu um ente querido, você ficou enclausurado, e daí joga pedra na lua. Começa de novo, porque a pandemia é só mais um evento na sua vida. Vão vir outros eventos. Pode ser doença, pode ser problema de família, pode ser outro emprego que vai perder, pode se passar um tempo. O que eu faço agora que eu estou desempregado? Acalma a alma, põe no papel um jeito de ganhar dinheiro, não sei, pede ajuda, conversa com os outros. A gente não pode ficar silencioso dentro do nosso mundo. Se você não sabe o que fazer, peça ajuda, converse com um, conversa com o outro. Para de ficar quieto, deixando a mente te levar para baixo. Sai, vai para a rua, vê o sol, passeia, caminha, joga pedra na lua, joga pedra na lua, joga pedra na lua. Isso não é filosófico. Eu faço isso. Eu jogo pedra na lua. O dia que eu entrei na casa da minha mãe, lá no começo, quando eu comecei a combater minha mente, e combater minha mente é fugir dela. Fugir dela. Não tenta combater que você vai perder. É fugindo. E eu estou entrando na casa da minha mãe, né, na cozinha. A voz veio me acusar. A voz chegou. Todo mundo já ouviu essa voz de acusação, de punição. Quando a voz começou a me acusar, eu puxei minha mão bem assim, gente, ó. Eu não quero falar com você. A minha mãe entrou na cozinha na mesma hora e ficou me olhando. E eu olhar para minha mãe, olhar para minha mão. E minha mãe, você tá bem? Eu falei, tô ótimo, mãe, tô ótimo. Tava aqui dando uma olhada na minha mão, porque eu prefiro parecer louco do que enlouquecer de verdade. E é essa coisa que a gente pode, eu posso transformar a pandemia. Ela já teve o efeito de tirar um ente querido, ela já teve o efeito de roubar seu emprego, ela já teve o efeito de tirar sua liberdade. Agora ela só vai tirar sua paz se você deixar. E a gente não pode permitir que ela tome a nossa paz. Seja qual for o estrago que a pandemia fez na sua vida, para de pensar, recomeça e faz de novo, sem dó de você. E tira o pensamento, joga pedra na lua. Eu não sei se fui claro e eu não quis ser filosófico. Eu estou falando o que eu estou fazendo, com todos os problemas que acontecem comigo, de filho à pandemia. Entenderam isso? Fez algum sentido? Se fez sentido, faz assim. Beleza. Show? Beleza. E aí, Eric? Maravilha, maravilha. Maravilha, professor Marcos. Foi Beleza, Eric. respondido 100% aí o questionamento do colega Bob. Seu colega de física, viu? Dá um abração no Gente, meu colega de física. pergunta? Gente Mais boa. alguma pergunta? Não? Eu queria só pedir para os colegas professores virem aqui para frente para a gente fazer um fechamento do Obrigado. dia, da noite, né? Apresentar a todos vocês para o colega Marcos, nosso supervisor, professor Tiago, viu, Marcos? Falar aqui com você também. Esse aqui, ó. A gente tá na sintonia aqui, ó. Nós vamos fazer E aí, cantar, Thiago? Sinta-se abraçado. viu? Olha só. Aqui está a nossa equipe de professores, sede de São José. Olá, professores. Muita paz para vocês. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui na escola, a presença também do pessoal que está nos acompanhando virtualmente pelo Meet. E agradecer aí a parceria do Eric com o professor Marcos e com a equipe de humanas, que a gente fez o projeto, professor Marcos, a gente separou as equipes, né, por área de conhecimento, e o pessoal da área de humanas acolheu muito bem a proposta do Eric e encabeçaram aí bem o tema, um tema pertinente que, né, não é porque estamos no Setembro Amarelo que a gente pode falar disso aí, é um tema que a gente tem que estar levando para a vida realmente. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua doação do seu tempo aí para estar com a gente aqui, né. Então, assim, a escola cada vez mais se engrandece com essas participações, com essas parcerias que os professores e os alunos trazem.
Então, a escola também está de portas abertas para próximas oportunidades. Sempre que você também te lembrar um pouquinho do SET São José, pode, né, indagar o Érico, qualquer outro professor da equipe, que a gente está aqui sempre disposto a participar. Amém. Obrigado. Ter parcerias como vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Amo essa profissão nossa. Nós somos diferentes. Muito obrigado por Eu vou ligar o microfone aqui, Marcos, você se fazer seu pronunciamento final, tá? Eu vou ligar o microfone, que a gente está com uma caixa de som aqui. Eu vou ligar a caixa de som para você fazer sua fala aí de encerramento. Obrigado. Só um momentinho, professor. Um momentinho. Obrigado a todos, muita paz, tudo de bom para vocês. Eu espero que vocês façam uma grande reflexão sobre o estilo vitimismo de ser e o estilo aceitação. Façam essa reflexão nessa noite. Se possível, assistam essa fala, essa reflexão mais uma vez. E obrigado, professores. Eu sou fã demais de ser professor, de ter professores. Essa doação de vocês até esse horário, cuidando, amando, respeitando. Professores, eu estou emocionado mesmo, coração assim, com lágrima no olho, de entender o quanto vocês são importantes, porque a influência de um professor, ela passa por gerações. E se a gente não servir nessa vida para mudar a vida de alguém, a gente não serviu nessa vida. E eu sei que vocês têm um trabalho belíssimo de mudar vidas. E eu sou muito grato pela existência de vocês na vida de todos nós. Obrigado de coração por vocês serem professores. Muita paz para cada um de vocês. Que Deus abençoe. E qualquer um de vocês que precisar, conte comigo. Pode falar com o Eric, ele tem meus contatos, ele tem como me achar. O que vocês precisarem, eu estou junto. Muita paz para vocês, tudo de bom. Estudantes, tudo de bom para vocês também, muita paz. E vamos para frente. Não vamos deixar a pandemia mostrar que a gente está para baixo. Ao contrário, vamos nos reinventar. Beijos, tudo de bom para vocês. Valeu. Valeu, Eric. Beijo. Começa bem, começa bem. Povo de casa. Povo de casa. Amanhã também estou bem cuidador, tá? E, ó, só que amanhã é empreender. Tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.